Olá, vamos conversar sobre manejo dos efeitos colaterais comuns no tratamento do câncer. Hoje falando sobre queda de cabelo. Eu sou a médica dermatologista Luciana Trindade e estou aqui conversando com vocês a convite do Dr. Kaique. É uma satisfação estar aqui no Câncer Talk, na medida do possível, ajudando pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde na luta contra essa doença. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse com possíveis marcas que possam vir a ser citadas nessa aula. Então, nós já conversamos em outro momento, mas eu vou relembrar o que é o câncer, né? Então, o câncer é um grupo extenso de doença. É quando células que a gente chama anômalas, atípicas, cancerígenas, elas passam a substituir aquelas células normalmente encontradas em um tecido, em um órgão, e pouco a pouco essas células chamadas cancerígenas, que têm um comportamento diferente, um comportamento biológico diferente, que cresce com muita rapidez, que gasta muita energia do corpo, ela começa a substituir as células normais, e com isso aquele tecido, aquele órgão, ele vai passar pouco a pouco de ter aquele funcionamento que ele teria adequadamente. E com isso, o nosso corpo como um todo, uma vez afetado pelo câncer, deixa de ter aquele funcionamento adequado. É possível também que alguns tipos de cânceres evoluam com aquilo que a gente chama de metástase, que é quando essas células cancerígenas, elas saem daquele tecido de origem e elas começam a migrar para outras partes do corpo, também começando a invadir outros tecidos e outros órgãos. Antigamente, ter um diagnóstico de câncer era igual a receber uma sentença de morte, e hoje não é mais assim. Existem muitos cânceres tratáveis, muitos cânceres controláveis e muitos cânceres curáveis completamente, tá? E hoje também a gente tem várias formas de tratar o câncer. E o que é que vai dizer se a gente vai usar um tratamento ou outro tratamento? Os oncologistas, os médicos especialistas que tratam câncer, eles vão escolher a partir do tipo de câncer, do tipo de órgão afetado, do tipo de célula que compõe aquele câncer, das outras doenças que o paciente apresente. E aí nós temos modalidades de tratamento, formas de tratamento. A cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia, a terapia-alvo, a hormonioterapia. E todos esses tratamentos, eles são feitos com o objetivo de destruir essas células cancerígenas. Porém, infelizmente, esses tratamentos, essas medicações, não vão afetar só as células cancerígenas, mas também as células normais do corpo, causando o que a gente chama de efeitos colaterais. Entre os efeitos colaterais, existem aqueles que afetam também os cabelos e os pelos. Os cabelos e os pelos, eles fazem parte da pele. Então, os cabelos nada mais são do que os pelos que existem na nossa cabeça. Eles são os pelos especiais. Então, estão ali na nossa cabeça com o objetivo principal de nos proteger contra o sol. Mas exercem um papel muito importante na nossa vida do ponto de vista estético, do ponto de vista psicológico, na forma como a gente lida com as outras pessoas, como a gente lida com a sociedade. Então, os cabelos e pelos, eles nascem na camada mais profunda da pele, que é chamada hipoderme, e eles vão subindo pela segunda camada da pele, que é a derme, até se exteriorizar através da epiderme. E os cabelos e pelos, eles estão em constante modificação, que a gente chama de ciclo capilar. Então, são células extremamente ativas, as células dos folículos pilosos, que é onde nascem os cabelos e pelos. São células que estão em constante multiplicação. E por isso elas se tornam muito sujeitas à ação dos medicamentos utilizados na quimioterapia, na terapia-alvo, na hormonioterapia, na imunoterapia. Então, normalmente, a gente vai ter 90% dos nossos pelos, 90% dos nossos cabelos em fase de crescimento. Para os cabelos, essa fase de crescimento dura de 2 até 8 anos. Depois, esses cabelos entram numa fase que a gente chama de repouso. 1% dos nossos cabelos estarão em repouso, como se eles estivessem dormindo. E em torno de 9 a 10% vão estar na fase que a gente chama de queda, que é quando está vindo um outro brotinho de cabelo lá embaixo e empurrando este cabelo para cair.
Isso vai para a gente, na prática de vida, se manifestar na forma daqueles cabelos que a gente perde diariamente, né? 100 a 150 fios. Então, esse é o ciclo capilar normal que acontece nos cabelos e acontece nos pelos. Os pelos, o ciclo capilar é bem mais curto, por isso que nossos pelos do corpo não crescem tanto, tá? E os tratamentos para o câncer vão ocasionar queda de cabelo ou alteração no cabelo. Então, a quimioterapia, é toda quimioterapia? É toda droga? Não. A quimioterapia é a maior causadora de queda, há algumas drogas utilizadas na quimioterapia. O maior risco de queda de cabelo vai ter para as drogas chamadas ciclofosfamida, doxorubicina, ironotecano e o chamado taxanos, que é a doxtaxel e a paclitaxel. A radioterapia vai ocasionar queda de cabelo naquela área atingida pela radioterapia, não uma queda difusa como acontece na quimioterapia. A terapia-alvo com várias drogas, como o erlotinib, o gefitinib, a cetuximab, pode causar queda de cabelo? Pode, mas geralmente esse tratamento ele tende mais a causar uma mudança na textura do cabelo e do tamanho dos fios. Então, pode causar um aumento grande no tamanho das sobrancelhas, no tamanho dos cílios, e os cabelos ficarem com uma textura diferente. Aquela pessoa que tem cabelo liso, de repente pode começar a ter um cabelo crespo, sem ocasionar queda, mas pode também ocasionar queda. A terapia hormonal e a imunoterapia pode ocasionar queda? Pode também, mas geralmente causa um afinamento dos fios. Os fios ficam menos densos por ficarem tão finos. Então, esse daqui é um exemplo de um paciente utilizando a cetuximab, né, na terapia-alvo, e essa paciente ficou com os cabelos crespos e com os cílios alongados. Isso vai durar para sempre? Não. Isso geralmente é passageiro. Após alguns meses da finalização do tratamento, isso vai voltando completamente ao normal para a maioria dos pacientes. Então, falando especificamente da queda de cabelo, ela começa geralmente 1 a 3 semanas após o início da quimioterapia. A mudança da textura também começa geralmente nesse período, 1 a 3 semanas após o início do tratamento, às vezes mais tardiamente. A queda geralmente é 1 a 3 semanas após o início da quimioterapia. Pode atingir também pelos do corpo. O paciente pode perder cílios, sobrancelhas e pelos de outras áreas. Pode ocorrer uma queda difusa ou pode ocorrer uma queda em tufos. Então, partes dos cabelos vão caindo. Ela geralmente é uma queda temporária, 2 a 6 meses após concluir o tratamento da quimioterapia, esses cabelos começam a aparecer de novo. Quando eles retornam, esses fios podem retornar com a mesma densidade, do mesmo jeitinho que eles eram, mas também pode acontecer uma alteração. Eles ficarem com a textura diferente, com a cor diferente, e isso também geralmente é temporário. Pode acontecer de algum paciente não recuperar a cor do cabelo, a textura do cabelo, ou mesmo o cabelo não voltar a nascer? Pode, mas isso já é bem mais raro. Para a maioria das pessoas, depois de uns meses, isso aí já vai ter voltado completamente ao normal. E do ponto de vista do manejo, o que é que se pode fazer? Bem, medidas preventivas com relação à queda ou mudança da textura do cabelo não tem muita. Pode-se tentar um resfriamento do couro cabeludo, que está indicado para algumas situações, como a quimioterapia com os taxanos. E vai impedir a queda? Não. Ela é indicada para minimizar a queda. Porém, ela tem contraindicações, então, pacientes que têm doença hepática, doença renal, tumor cerebral, tumores hematológicos, como leucemia, linfomas e outros, não pode utilizar. Então, o oncologista é que vai dizer se você pode ou não utilizar. E também o uso dos capacetes, né, resfriadores, eles causam efeito adverso, né? Tem pacientes que se queixam de dor de cabeça, e aquelas pessoas que têm muita sensibilidade ao frio também não podem utilizar, não conseguem utilizar. E é um tratamento que é de alto custo. Do ponto de vista ainda do manejo com relação aos cuidados, né? Então, seria importante aquela pessoa que vai fazer a quimioterapia conversar com o seu médico, aquela pessoa que vai fazer a imunoterapia conversar com o seu médico, aquela pessoa que vai fazer terapia-alvo conversar com o seu médico,
perguntar: meu cabelo vai mudar? Meu cabelo vai mudar de cor, vai mudar de aspecto, vai cair? Então, se ele disser assim para você: olha, tem grande chance do seu cabelo cair, seria bom você considerar a possibilidade de já deixar esse cabelo bem curto ou de já mesmo de já raspar o cabelo. Porque às vezes aquela perda paulatina, grande, diária, traz um impacto psicológico bem maior do que você perder de uma vez só. Então, seria uma possibilidade a se considerar. Uma vez já tendo começado a perder o cabelo, ou já tendo perdido o cabelo, então vem alguns cuidados. Utilizar cerdas macias no couro cabeludo, utilizar fronhas macias quando for dormir. As lavagens precisam ser feitas de forma muito delicada, com água morna, ligeiramente morna ou em temperatura ambiente, com shampoos suaves. Proteger este couro cabeludo do sol, seja com o uso de chapéu, boné, protetor solar, e evitar qualquer tratamento químico, né? Alisamentos, tinturas, nesse momento realmente não é adequado. Uma vez tendo perdido o cabelo, você pode utilizar perucas, lenços, bandagens, e hoje na internet, né, nos grupos de autocuidados, é possível a ver vários modelos de forma de usar lenços, forma de usar bandagem, muitas vezes combinando com sua roupa, o que vai se tornar, vamos dizer assim, mais alegre para o seu dia a dia, para você aceitar essa condição, para as pessoas que estão perto de você aceitar essa condição passageira. Se você deseja usar peruca, é importante, antes de você começar o tratamento, você já procurar uma pessoa que faça peruca, para que ela estude o seu tipo de cabelo e faça uma peruca que se aproxime da forma como era o seu cabelo, para que não haja um estranhamento tão grande da sua parte e da parte daqueles que convivem com você, tá? O cabelo voltando a nascer ou o cabelo que esteja demorando a voltar a nascer, você deve buscar ajuda com seu oncologista, com um médico dermatologista, que através de medicações é possível estimular para que este cabelo possa vir, talvez com mais rapidez, ou possa finalmente querer voltar a aparecer no seu couro cabeludo. Essas são as referências utilizadas nessa aula. E aqui eu trago para vocês parte do depoimento de Ana Furtada, que é uma atriz que fez um tratamento contra o câncer de mama, né? Até o momento do que se sabe, ela está curada. E ela fez o tratamento com o capacete, né? Térmico, né? O resfriamento térmico. E ela dá um depoimento que ela acredita que teve uma boa resposta, a queda foi menos intensa para ela. E ela fala para ela dessa importância, né, do cabelo. Durante o meu tratamento, um dos pontos mais sensíveis para mim foi o meu cabelo. Ele, que sempre foi forte, saudável, referência, sempre me ajudou a manter a minha autoestima elevada. E foi diante da quimioterapia que precisei abrir mão da necessidade de controlar até isso. Então, a gente tem que saber que realmente o momento de tratamento contra um câncer é um momento difícil, é um momento de fragilidade, é um momento em que você vai ter uma mudança como um todo do seu corpo e não vai ser diferente com o seu cabelo. Mas é importante que você tenha em mente que a prioridade é o tratamento, que essa situação é passageira, que depois que aquilo ali passar, o seu cabelo vai aos pouquinhos voltando e que você tem um oncologista e um médico dermatologista e outros profissionais para lhe ajudar nessa luta. Então, eu gostaria de agradecer por demais a atenção e dizer para vocês que a jornada pode ser longa ou incerta, mas acreditar é a melhor estratégia. Até uma próxima vez.